Seus últimos triunfos, em se referindo às forças do mal, são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, não é? Tudo isso passará com a vertigem de um tempo. É exatamente este momento que estamos vivendo. Parece-nos que ele se antecipava a este momento, não é? E ele vai completar: toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. E conclui Emmanuel: o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. A mediunidade vem sempre nos avisar dos perigos da estrada. Aqueles mais espiritualizados, mais desmaterializados, como o próprio Emmanuel, como o próprio Chico Xavier, não nos cansaram de dar esses avisos. Avisos sobre os perigos da estrada mais adiante. Tal como na teoria da presciência de Allan Kardec, habitantes do topo do monte são capazes de visualizar os perigos da estrada. E com um fim útil de nos preparar para esses momentos mais acerbos, mais dolorosos da transição, vem nos infundir a noção da própria responsabilidade que nos cabe nesse processo, para que, usando de todos os meios ao nosso alcance, possamos fazer com que essas sendas da transição se façam menos dolorosas, menos tristes e, principalmente, com mais amor, com mais fraternidade, apressando este caminho de regeneração. Na obra de Chico Xavier, vamos ver um grande tratado sobre a mediunidade, especialmente aquele escrito pelo espírito de André Luiz, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, missionários da luz, nosso lar, os mensageiros, desobsessão, evolução em 2 mundos, são livros que nos convocam a uma reflexão muito profunda acerca do papel da mediunidade neste momento
de transição planetária. Vamos ver a opinião de Emmanuel em 7 de julho de 1943. Esse trecho está lá no livro Deus Conosco. Na psicografia de Chico Xavier, ele apresentava, na época, o livro Nosso Lar e o Espírito de André Luiz. E ele diz: verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor, André Luiz, pretende oferecer todos os detalhes possíveis de sua permanência numa colônia de transição entre milhares de colônias dessa natureza e diversas entre si quanto aos pormenores de organização que rodeiam a Terra. Estava ali Emmanuel apresentando a vida espiritual na colônia de Nosso Lar, mostrando-nos que Nosso Lar é apenas uma colônia dentre milhares de colônias dessa natureza, e tão diversas entre si quanto são as organizações terrestres. E isso tinha um objetivo fundamental, e o objetivo está definido pelo próprio Emmanuel, dizendo, dessa feita não Emmanuel, mas Neio Lúcio, na mesma ocasião, dizendo sobre Nosso Lar: as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividades na Terra, sem que vocês sintam, a mente se desloca para as esferas mais altas. Então, a leitura, o estudo dessas obras é um convite de elevação às nossas mentes, é um convite para que o nosso pensamento se eleve e se prepare convenientemente para as nossas funções, obrigações e responsabilidades na face da Terra. Em 8 de setembro de 43, Emmanuel vai dizer: oxalá possa o autor de Nosso Lar continuar desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar certo. Olha a função da mediunidade aí, a mediunidade nobre, esclarecedora, a mediunidade a serviço do Cristo é esta que vai desfazendo aos poucos certos enganos da nossa mediocridade humana e colocando as nossas responsabilidades no lugar devido, no lugar certo. Que Jesus permita, continua ele, a André Luiz a edificação de mais um detalhe da construção espiritual já mentalizada dos planos mais altos, que nos orientam das esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas em Nosso Lar. E aqui ele estava se referindo já à psicografia do livro Os Mensageiros, como mais um detalhe desta construção espiritual que havia sido materializada dos planos mais altos da vida maior. E mais uma vez nos mostra a função do livro, especialmente os mensageiros. Preparam de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. O espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Escreve Neio Lúcio em 8 de dezembro de 43. Mais adiante, em 26 de janeiro de 44, ele vai dizer: podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro André Luiz, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Vivemos uma época de grandes revelações interiores. E mais adiante, vai falar sobre os mensageiros.
Ao nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferece relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Desta feita é o Espírito de Emmanuel, em 4/10/1944. E é Emmanuel também, em 1º de novembro desse ano, que vai dizer: cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Olha que coisa extraordinária. Na verdade, André Luiz vai desvendando o véu da vida espiritual em adiantamentos desta grande verdade que é a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Emmanuel está nos mostrando aqui que não houve pressa na recepção mediúnica da obra de André Luiz. E cada detalhe, cada ângulo do serviço foi muito debatido, muito estudado, justamente para que tudo fosse maturado a seu tempo. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Ele vai descrevendo para nós, Emmanuel, o trabalho da espiritualidade maior, de uma equipe de sábios da espiritualidade maior. Certa feita, Chico Xavier nos revelou que foi uma equipe de 12 sábios da espiritualidade maior, e nesta equipe estava presente o espírito de Sócrates, e André Luiz foi o mensageiro escolhido por essa equipe para trazer as informações que trouxe, preparando o mundo para este momento de transição, para as noções das responsabilidades pessoais que a cada um nos cabe. É um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos carnais e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Somos trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Nós, seres humanos da Terra, somos as crianças do entendimento. É indispensável atender a todos sem ferir a nenhum. Estamos discutindo a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Esperemos. Emmanuel está dando notícia aqui do livro Missionários da Luz, que viria em seguida, como de fato veio. E mais adiante, ele vai comentar em 11 de abril de 45. Missionários da Luz é trabalho novo que reputamos de muita importância para despertar consciências adormecidas. Urge arrebatar as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível a preponderância de tais ilusões. É por isto que desejamos fazer soar o sino da realidade. Então, Missionários da Luz vem despertar as nossas consciências adormecidas e fazer soar o sino da realidade espiritual que nos espera mais além. E completa Emmanuel acerca da vida espiritual. Nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e defeitos, edificações e deficiências, bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Semelhante serviço
é roteiro para as consciências mais avisadas, que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. E Neio Lúcio, a respeito de Missionário da Luz, vai dizer: essas páginas são toques de alarme espiritual, despertando corações e consciências. Com o tempo, observarão as vivas claridades que jorram dessa fonte. Isso ele escreveu no dia do Livro Espírita, 18 de abril do ano de 1945. As narrativas de nosso lar e os esclarecimentos de Os Mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além-túmulo, que em Missionários da Luz foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Olha que coisa, gente! Nosso Lar e Os Mensageiros foram um curso de introdução para que Missionários da Luz viesse nos trazer observações mais criteriosas e justas. Vocês observarão que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento, abrindo-lhes estradas novas de serviço salvador. Então, é um convite à espiritualização pessoal de cada um de nós. É um convite para que assumamos os nossos compromissos com a doutrina espírita, os nossos compromissos com a mediunidade com Jesus, de forma efetiva e valiosa. Nós vamos encontrar também, na obra de Chico Xavier, Emmanuel tratando com maestria sobre a questão mediúnica, especialmente nestes 3 livros, Seara dos